Olá, energúmenos! Tudo bem por aí? Olha só, hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre pronomes, vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Isso mesmo, energúmenos, pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? Ou seja, eles mostram o objeto e indicam a relação de posse ou indicam a relação da pessoa e do discurso. Ou seja, pega o objeto mostrando a relação com a pessoa do discurso. Isso que é um pronome demonstrativo. Demonstra, indica, né? O objeto em relação à pessoa do discurso. Tudo bem? Então, o pronome demonstrativo serve para isso. Nós temos alguns pronomes demonstrativos variáveis, outros que são invariáveis, não é mesmo? Por exemplo, nós temos o este, esta, né? Este, estas, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, que são os mais comuns. Mas podemos ter outros, o mesmo, próprio, tal, semelhante. O a pode ser pronome demonstrativo, né? Os pronomes oblíquos o, a, os, as podem atuar como pronomes demonstrativos, né? Então, nós temos o aquilo, né? Aquilo, o isto, isso, aquilo também podem ser demonstrativos, já são demonstrativos, não é verdade? Então, os pronomes demonstrativos estão aí realmente para mostrar o objeto relacionando com a pessoa do discurso. Perfeito? O que nós temos que falar sobre pronomes demonstrativos? Muito cuidado com os pronomes demonstrativos. Primeiramente, mesmo, próprio. Nós só podemos usar esses pronomes demonstrativos na presença do substantivo. Tem uma questão famosa que, ao chamar o elevador, verifique se o mesmo se encontra parado no andar. Se o mesmo se encontra, o mesmo quem? O mesmo elevador, no caso. Então, muito cuidado com essa questão do pronome demonstrativo, mesmo, próprio e tal. Só se utiliza com o substantivo referente a ele. Perfeito? Agora vamos falar sobre os mais comuns, que é o este, esse e isso, né? Perdão, este, esse e isso. Então vamos lá. O este, primeira coisa, são responsáveis pela coesão textual. Exatamente. O este é muito responsável pela coesão textual, porém com um valor catafórico. O que é valor catafórico? Aquilo que será dito ainda. Então, por favor, a coesão textual do este não é para dizer algo que já foi dito, e sim para dizer algo que será dito. Então, possui valor catafórico. Exemplo, direi isto, que amo minha família. Direi isto, que amo minha família. Ou seja, algo que eu vou dizer. Ok? Então, muito cuidado com o isto. Valor catafórico. Outra situação do este, esta e do isto. Quando eu falo um deles, vale para os três, tá? Este, esta e isto. Indica o tempo presente em relação à pessoa que fala. Repetindo, indica o tempo presente em relação à pessoa que fala. Por exemplo, neste ano, tudo será considerado perdido em virtude da pandemia. Neste ano, ou seja, no presente ano, né? no ano corrente. Então, indica o tempo presente em relação à pessoa que fala. Outra situação do este, esta, isto relacionam-se sempre com os advérbios aqui, presta atenção, advérbio aqui, e com os possessivos meu, minha, nossos, nossa, ou seja, os possessivos de primeira pessoa. Meu, minha, nosso, nossa, seja do singular, seja do plural, tá? Isto aqui, não posso falar isso aqui. Isto aqui, vejam bem, vai desaparecer de minhas mãos. Então, eu uso isto porque estou utilizando com o pronome, com um advérbio
advérbio aqui. Então, sempre utilizar isto com o advérbio aqui. Ok, energúmenos? Nesta situação, utilizamos o este, esta e isto. Agora, o esse, essa e isso. Esse, essa e isso. Também são responsáveis pela coesão textual. Repetindo, também são responsáveis pela coesão textual. Só que agora como um elemento anafórico. Exatamente, elemento anafórico. Ou seja, para fazer referência a algo que já foi dito, né? Aquilo que já foi dito, que está anteriormente a esse pronome. Então, muito cuidado. O este para algo que será dito. O esse para algo que já foi dito. Valor anafórico. Ok? Então, por exemplo, amo minha família. Isso é verdade. Entenderam? Isso, o que é o isso? Que eu amo minha família. Então, estou representando aquilo que já foi dito. Então, muito cuidado com isso. Não troquem, porque você vai perder em coesão e coerência textual se você colocar isso errado na sua redação. Ok, energúmenos? Também é usado o esse, o essa e o isso para fazer referências a tempo passado ou futuro próximo. Tempo passado ou futuro próximo. Esse, essa, isso, tempo passado ou futuro próximo. Por exemplo, esse próximo ano deverá ser melhor que o atual. Esse próximo ano deverá ser melhor que o atual. Ou seja, próximo ano, um futuro próximo. Então, eu posso utilizar o esse, essa ou isso. Quando apontamos algo que se acabou, ou seja, que se acabou de dizer, né? Vamos falar ou vai se referenciar a algo que acabou de ser dito. Por exemplo, essas regras vistas até aqui são muito importantes. Essas regras, todas as regrinhas que eu passei, que eu falei até o momento, são muito importantes. Então, essas, né? De algo que acabou de ser dito, né? Acabou de ser falado ou escrito, né? Dependendo. E também, agora, a última situação. Relacionam-se com o advérbio aí. Lembre-se que o este era o aqui. O essa é o aí. E os possessivos de segunda pessoa. Teu, tuas, vosso, vossas. Teu, tuas, vosso, vossas. Então, eu posso dizer: esse chapéu não cabe bem em tua cabeça. Esse chapéu não cabe bem em tua. Preste bem atenção, usei o tua. Em tua cabeça. Então, por que eu usei o esse? Porque eu usei o pronome pessoal na segunda pessoa, tua. Perfeito? Então, nós podemos utilizar, fazer essas utilizações do esse, valor anafórico, tempo passado ou futuro próximo, quando apontamos algo que se acabou de dizer, ou com o advérbio aí e os pronomes pessoais de segunda pessoa, teu, tua, vosso, vossa. Perfeito, energúmenos? Tudo bem? E para fecharmos o aquele, aquela e aquilo. Então vamos lá? Quando que eu uso aquele, aquela e aquilo? Ou seja, quando o que se está falando tanto da pessoa que fala ou da pessoa de quem se fala. Aliás, quando o objeto estiver afastado da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala ou de quem se fala. Vamos supor que o objeto esteja distante tanto, né, de você, locutor, quanto do seu interlocutor, ou seja, com quem você está falando. Então, eu uso aquele objeto está na parede, um exemplo. Tá? Então, utilizo muito para isso. Quando tem um afastamento temporal vago, seja presente, não, seja passado ou seja futuro. Então, aquele ano
naquele ano 2000 estava ministrando aulas, ou seja, um tempo remoto, um tempo bastante antigo, né? E o aquele também relaciona-se com o advérbio lá ou ali. Lá ou ali. E os possessivos de terceira pessoa, seu, sua. Né? Então, por exemplo, você vês ao longe aqueles prédios do BNH. Vês ao longe aqueles prédios. Aquele está na terceira pessoa. Não é? Do BNH. Ou seja, utiliza-se o aquele, aquela, aquilo. Perfeito? Obviamente, com seus plurais. Tudo bem, energúmenos? Pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Né? Então, qualquer dúvida sobre demonstrativos, acessem os canais @Profabim, Instagram, Profabim, YouTube ou Professor Fábio Guimarães no Facebook. Um beijo, energúmenos, e até a próxima!